imagina que você tivesse esse poder fantástico de caminhar pelo mundo e enquanto você anda, fazer nascer flores maravilhosas ao seu redor, fazer nascer bananeira, árvores frutíferas, legumes, verduras, comida em abundância para você e para aqueles que estão à sua volta. Que no lugar onde você mora possam nascer árvores que vão produzir madeira para construir sua casa, algodão que você vai usar para costurar a sua própria roupa. Imagina que você tivesse esse poder, que você tivesse o poder de acordar todo dia, bem cedinho, sair para trabalhar, para produzir tudo aquilo que você precisa para viver, e através desse trabalho você ir aos poucos deixando o ambiente à sua volta cada vez mais rico, cada vez mais belo, cada vez mais cheio de vida. Pois é, né? Que é exatamente o contrário do que a gente tem feito, que é deixar um rastro de morte e destruição por onde a gente passa. Mas essa é a ideia da agricultura sintrópica, é mostrar não só que a gente tem esse poder, mas que a gente veio para esse mundo para fazer isso, para gerar vida, que essa é a nossa função. Então, nas palavras do Ernest Goethe, que é o criador da agricultura sintrópica, é muito mais gratificante você trabalhar com o sistema para potencializá-lo do que explorá-lo. Porque um sistema, ao ficar rico e cheio de vida, ele gera excedentes e recursos para que o agricultor possa viver tranquilo e feliz pela jornada aí da sua vida. Então, nessa série de vídeos, eu quero tentar trazer para vocês, de forma visual e sintética, o que é uma agrofloresta sintrópica. Já adianto que eu não sou nenhum mestre, eu sou um pangaré selvagem e sei muito pouco, mas eu vou fazer o esforço de reunir tudo que eu já aprendi com os verdadeiros mestres e passar para vocês. E talvez o fato de eu estar apenas no começo possa me aproximar de você e a gente possa conversar bem. Uma característica muito marcante da agrofloresta é que a gente planta tudo junto. Então a gente acaba fazendo esses jardins magníficos, que tem flor, tem comida, tem árvore, tem tudo junto, né? E olha só quantos polinizadores aqui atrás de mim. Tem um monte de mamangava, que é essas abelhonas. Tem abelha nativa, tem apis, tem de tudo um pouco. Só que plantar tudo junto não quer dizer que é uma bagunça. E não quer dizer que a gente planta exatamente o que a gente quiser. O trabalho todo de se plantar uma agrofloresta é sempre um trabalho de relacionamento. É você conseguir tentar entender como você faria se você fosse a natureza. E a mãe natureza é a mãe do design. Nada que ela desenhou, nenhuma relação, nenhuma planta está aqui por acaso. Então a gente segue as leis da natureza, que é uma coisa meio óbvia, né? Eu acho que o ser humano deveria já há muito tempo ter entendido que a única solução para ele ficar nesse planeta é entender as leis desse planeta. Então, cultivar tudo junto significa que você tem que aprender como uma planta se relaciona com a outra. E essa historinha que a gente aprende na escola, que uma planta compete com a outra por causa do sol, que uma vai tentar sair na frente da outra, competição não existe na natureza. A natureza funciona, e o Ernest sempre fala nisso, pela lei da cooperação. Ou, que eu acho que é bem poético, né? Pela lei do amor incondicional. E se a gente está falando de amor incondicional, eu vou trazer aqui Francisco de Assis, que falava que o amor é quando um continua o outro. Então, uma planta tem a função de continuar a outra. E a nossa função também é continuar os outros seres que estão no sistema. Então, para entender essas regras que a gente vai ter que seguir, vamos na linha de árvore. Isso aqui que vocês estão vendo aqui atrás de mim é uma linha de árvore. É um bebê linha de árvore, é uma placenta. Ela está chegando no fim da sua primeira fase, que é a de placenta 1. E ela já está bem atrasada, essa é uma área envelhecida que ela precisa ser manejada, ela precisa ser renovada urgentemente. E eu estou bem atrasado. Você pode ver que a crotalária, que é essa planta que está aqui comigo com florzinha amarela, ela já está dando vagem. Significa que é o momento de cortar e a gente vai falar disso já já.
Lembrando sim que uma agrofloresta ela sempre tem a cara do dono. Então, se isso é verdade, a minha agrofloresta ela sempre tem cara de atrasada e um pouquinho seca, né? A gente vai aprendendo cada vez a fazer melhor e não tem problema, né? Como diz um dos mestres da agrofloresta aqui no Brasil, que é o Namastê, tem duas coisas que você pode fazer na vida. A segunda, a melhor coisa que você pode fazer, a primeira coisa que você pode fazer legal na vida é plantar uma agrofloresta. A segunda melhor coisa que você pode fazer na vida é plantar uma agrofloresta mal feita. Então plante, tente, que a gente vai avançando. Então vamos lá para a linha de árvore. Então eu estou aqui trabalhando, podando a minha linha de árvores. E aí você deve estar falando assim, mas que linha de árvore? Eu só estou vendo um grande mufufu. Exatamente, esse mufufu. Quando eu terminar de podar ele, quando eu terminar de fazer esse manejo, eu vou colocar o feijão de porco, a crotalária, o girassol no chão. Essa linha de árvores ela vai ficar assim. E olha que belezurinha que está essa linha de árvores. As plantas que estavam embaixo do feijão de porco, da crotalária, do girassol, elas aparecem as árvores. Então aqui eu tenho a mamona, eu tenho o açafrão, eu tenho a amora, eu tenho o eucalipto aqui do lado, a vinagreira, o hibisco, o ingá aqui atrás, eu tenho manjericão, eu tinha quiabo aqui, eu tenho mamão. Então as árvores elas estavam aqui. Depois que eu tirei aquelas plantas, elas apareceram. E isso ensina uma coisa muitíssimo importante sobre a floresta pra gente. Nenhuma floresta começa com árvore, porque toda floresta, como todo ser vivo nesse planeta, precisa começar como um bebê. E como todo bebê, a floresta também vai ser envolta por uma placenta no começo. E essa placenta, no caso aqui, é o feijão de porco, a crotalária, o girassol. Então quando eu tirar essas plantas aqui, olha só o açafrão pronto para aparecer. Olha só o ingá aqui. Então aqui a gente está vendo a Bianca fazendo a poda nos feijões de porco na crotalária. E olha só, aparece o ingá, aparece o açafrão. A gente achou aqui uma sangra d'água bem bebezinha aqui, olha só a importância. Já estava na hora de tirar a sombra dela. Então a placenta são essas plantas magníficas que elas cumprem a sua jornada pela vida, derrubam o corpo delas no chão depois disso e ao jogar o seu corpo no chão aumentam a fertilidade, cria cobertura, promove estrutura para ser casa de bichinhos, micro-organismos. E então, jogando o seu corpo no chão, elas aumentam o patamar de fertilidade do solo, permitindo que plantas mais complexas venham na sequência. E então o eucalipto, o ingá, a bananeira, a amora, eles vão fazer a mesma coisa, eles vão crescer, cumprir a sua jornada na vida, jogar seus corpos no chão e aumentar novamente o patamar de fertilidade para que outras plantas mais complexas possam vir, que no caso, por exemplo, seria uma mangueira, um abacateiro. E eles também vão fazer a mesma coisa para promover uma fertilidade no solo suficiente para que apareça uma planta que vai ocupar aquele lugar por às vezes centenas e até milhares de anos, como uma castanheira, por exemplo. Então esse design perfeito de sucessão, de tornar o solo cada vez mais rico através do seu uso, através da presença de seres vivos nele, se chama sucessão natural. E é a nossa primeira regrinha que a gente tem que aprender a plantar uma agrofloresta. É entender que as plantas, elas cumprem uma função em momentos diferentes da história daquela agrofloresta. E a gente pode olhar isso da forma mais científica possível, porque mas ao mesmo tempo a gente não pode negar que não há uma competição. As plantas, elas estão cumprindo o seu objetivo e o seu lugar e o seu serviço nesse sistema. E o que a gente está vendo aqui é a própria manifestação do amor, não de forma piegas, mas como ele é compreendido pelo planeta. Amor é quando um continua o outro. Cada uma dessas plantas aqui está nesse lugar com a função de continuar as plantas que virão e de continuar o trabalho das plantas que vieram anteriormente. E o mais louco é que depois de um tempo, depois de todos esses esforços somados, de todos esses seres dedicando a sua vida para o que vem depois, a floresta chega enfim
num estágio no auge da floresta, que é o sistema de abundância. É o momento em que ela é autossuficiente, que ela não precisa de mais nenhum input externo, nenhum adubo, nenhum esterco. Ela tem tudo o que ela precisa ali. E olha só, eu estou aqui numa área que está só alguns meses depois daquela área. Então aquela bananeira que vocês viram ali na linha de árvore magrinha, amarelinha, ela em pouco tempo vira esses gigantes que estão aqui ao meu redor. E imagina a quantidade de energia que está sendo acumulada aqui. Então a floresta, ela fez um percurso saindo de lá de trás, com uma placenta, que estava lá no deserto, então nada nascia ali, só um capim, que é um ser especializado em situações adversas. Aquele capim nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, até que a fertilidade seja suficiente no solo para nascer um arbusto, uma árvore daquela bem dura, tortuosa, resistente à seca. Aí essas árvores crescem, morrem, aí começa a crescer árvores cada vez mais complexas, sempre caindo, abrindo clareira e dando oportunidade para que outras árvores nasçam, até que finalmente ela chega no sistema de abundância. Então a floresta, ela acumulou energia para, enfim, quando ela atinge esse estado, ela possa distribuir, que é então a coisa mais magnífica, que é quando começa a nascer água na floresta. Nasce os olhos d'água, esses olhos d'água eventualmente vão se transformar em riacho, esse riacho eventualmente vai cair no rio, esse rio vai inundar quando vier uma chuva e vai levar uma dessas bananeiras embora e arrastar para uma área onde ela vai brotar, uma área que ainda não esteja no sistema de abundância. Então, isso é sintropia. É o planeta usando a vida como mecanismo de funcionamento, como mecanismo de evolução, como mecanismo de complexificação. Porque o planeta, ele é em si um organismo, assim como todos nós. E os organismos que estão juntos com esse organismo maior que é o planeta, que são as árvores, por exemplo, elas estão todas fechadas com o planeta nessa ideia de vamos para frente, vamos evoluir, vamos criar coisa nova. E é ao contrário do que a gente faz, né? Porque os sistemas sintrópicos, que são os sistemas vivos, como as florestas, eles têm a característica de se tornar cada vez mais coeso, de cada vez mais coerente, cada vez com mais energia, cada vez mais organizado, né? Sistemas entrópicos, eles perdem energia, eles perdem a coesão, eles se desorganizam. Todas as coisas que a gente produz, os sistemas que a gente produz como seres humanos são entrópicos. Tudo que a gente faz destrói na entrada e polui na saída. Pense em qualquer coisa que você usa. Um carro, uma casa, uma comida, né? A comida que você come, a agricultura que a gente pratica é entrópica. Ela deixa o solo cada vez mais pobre. A gente deixa o mundo cada vez mais pobre. A gente deixa para trás sempre um deserto, um rastro de morte. Então, a proposta da agricultura sintrópica é fazer uma agricultura que deixe um rastro positivo, que seja uma agricultura permanente. Não precisa ser necessariamente no formato ou nas técnicas que existem hoje em dia, mas a proposta ela é geral, é como produzir o que o ser humano precisa, deixando sempre um rastro positivo, um rastro de vida. E a sintropia, ela não é só importante para se aprender para a nossa agricultura, mas para a nossa vida. Porque, por exemplo, eu fiz psicologia, cursei psicologia, e eu posso dizer que esse mesmo mecanismo de funcionamento da floresta é o mesmo mecanismo da evolução da nossa psique. Então a gente está lá atrás, tem um problema com a nossa mãe, a gente está bravo, vai lá no psicólogo, trabalha com o psicólogo, resolve esse problema. Ou seja, você fez uma poda ali nas suas fantasias, deitou aquelas árvores que estão na sua mente no chão, aumentou o patamar de fertilidade e novas coisas podem nascer. E aí lá na frente você volta a ter um problema com sua mãe, só que agora você está no patamar de fertilidade mais alto, a compreensão que você pode ter desse relacionamento é outro já. Então é uma espiral de evolução para cima a mente humana, assim como a natureza. Se a gente se propor a acumular energia e fazer o trabalho de deixar um rastro positivo de vida para trás. Mas voltemos para a agricultura, voltemos para o nosso mufufu aqui. Então a gente entendeu que para fazer agricultura sintrópica é preciso entender a sintropia, ou seja, é preciso entender como o planeta funciona, ou seja, é preciso entender a vida. E a gente já entendeu um processo essencial da vida que é a sucessão natural.
Então você me fala, mas por que você está podando? Porque o que eu estou fazendo aqui, ó, é vir, pegar todos os feijões de porco e crotalária, podar e jogar aqui no chão, para cuidar das minhas arvorezinhas. Por que eu não deixo isso acontecer naturalmente, se é sucessão natural? Porque a gente está falando de agricultura, a gente está fazendo uma agrofloresta e não uma floresta. Se a floresta fosse fazer esse processo naturalmente, ela levaria centenas de anos ou milhares. O nosso papel como agricultor é acelerar esse processo, acelerar a chegada da floresta num sistema de abundância, é acelerar a regeneração do solo, é deixar o sistema sempre jovem através das podas. Porque quando a gente corta uma planta, a gente poda uma árvore, a gente passa informação para as plantas que ficaram de rejuvenescimento, né? De juventude. É como se elas estivessem passando o bastão umas para as outras e falando, ó, agora é sua vez de servir. Porque as plantas elas se comunicam entre si. E a gente sabe disso graças ao trabalho de mulheres maravilhosas, pioneiras, como por exemplo a Suzanne Simard no Canadá, que fez esse estudo com carbono radioativo. E ela mostra que as árvores elas trocam carbono entre si em várias situações, elas se comunicam e elas se comunicam através de uma rede neural de fungos e micro-organismos. Então a floresta ela tem uma internet. Isso é tão louco que monoculturas, por exemplo, de eucalipto, não são capazes de criar uma internet de fungo, mas uma floresta diversa é. Pesquisa da Suzane. E aqui no Brasil, a rainha, né, que é a Ana Primavera, que não é brasileira, mas viveu aqui, que descobriu e mostrou pra gente que ao redor desse espaço minúsculo em volta das raízes tem toda uma infinidade de vida, né, de micro-organismos. E as árvores, elas são capazes de se comunicar com esses micro-organismos através dos seus exudatos. Exudato é qualquer coisa que é expelido de uma membrana celular. Então o catarro do ser humano é um exudato, né, que sai do nariz. E as árvores elas conseguem emitir esses exudatos e priorizar um tipo ou outro de colônia de micro-organismos. Então árvores que estão envelhecendo, elas priorizam bactérias e micro-organismos saprófitos e decompositores. E elas emitem uma comunicação de envelhecimento e morte ao redor. Então tudo que está ao redor trava, porque aquela árvore está no seu processo. Se a gente deixasse a agrofloresta no seu processo, a floresta no seu processo natural, o feijão de porco ficar com a folhinha amarelinha e só então cair no chão, isso demoraria muito tempo. E a gente não quer que isso demore muito tempo, a gente quer acelerar o processo. A gente quer ir em direção ao que a gente precisa, né, daquela floresta. E não é que a gente está fazendo algo muito revolucionário, o ser humano está salvando e acelerando a regeneração. Esse é o nosso design. O planeta desenhou a gente para isso. Nós somos grandes mamíferos. E é nosso papel manejar coisas complexas, né? Você acha que a jaca nasceu para formiga, né? A jaca ela nasceu para você e para o boizão da bunda branca, pra vocês comerem, para vocês podarem a jaca quando tiver na hora, né? Essa é a nossa função. E esse conhecimento todo, falando das mulheres que trouxeram esse conhecimento, que a gente geralmente fala bastante do Ernest, que temos que agradecer, que sistematizou esse conhecimento para o homem branco da agrofloresta. Mas isso é um conhecimento tradicional, isso é indígena, isso a gente sempre soube, de uma forma ou de outra, com uma sintaxe ou outra, o cuidado, o manejo da agrofloresta, porque a gente nasceu para fazer isso. Porque qual que é a nossa função? E essa é a grande importância do agricultor para o futuro da humanidade. O agricultor é aquela pessoa capaz de dialogar com a natureza para dela conseguir os recursos que a civilização precisa, né? E a gente pode fazer isso colocando uma arma na cabeça da natureza ou interagindo decentemente, que é a proposta da agricultura sintrópica. Então, por exemplo, se eu quisesse ser um produtor de nozes, de castanha, de noz pecan, do dia 1 eu plantaria todas as árvores que são companheiras da noz pecan. Então, em 20 dias eu poderia estar colhendo uma rúcula, né? Em 4 meses eu estou colhendo um brócolis, em 40 dias eu estou colhendo um alface, depois eu colho um milho, aí depois eu derrubo um eucalipto, eu derrubo uma mamona, eu derrubo uma mangueira, até que daqui a 20, 10 anos eu estou com a minha castanheira finalmente produzindo. Mas até eu produzir com a minha castanheira, eu tirei muita comida, muita renda desse lugar, do dia 0 ao ano 20. Essa é a ideia da agrofloresta como agricultura também, é promover, fazer com que a gente possa tirar renda e sustento
se aproveitando do que a natureza fornece pra gente, porque esse é o design do planeta pra gente. Meu velho, ele fala, você vai se dar bem, do dia 0 ao ano 20 você vai ter comida. É só a gente lembrar disso e não querer subjugar a natureza, porque o que a gente faz, a gente põe a castanheira no sistema, põe só ela sozinha, aí todos os seres que estão à volta estão falando, ei Joe, você está errando, você não pode colocar essa castanheira sozinha aí. Aí vai formiga cortar, aí vai inseto morder, vírus, fungo, bactéria. E aí o que a gente faz? Em vez de escutar os nossos irmãos, a gente subjuga, a gente mata, a gente põe veneno. E aí a agricultura ficou uma agricultura do silêncio, ninguém mais se comunica e a gente tá ali segurando a natureza como se fosse uma carroça de boi, e a gente está tentando segurar isso o tempo todo, criando venenos novos, criando mais formas de matar, enquanto a gente poderia estar simplesmente aprendendo a conversar, né? E aprender a conversar é entender as regras, e a gente já aprendeu a sucessão natural, e uma outra regra é a estratificação. A floresta não só ocupa o solo ao longo do tempo, mas ela também ocupa em cada estágio da floresta em altura. Então, por exemplo, aqui eu tenho o feijão de porco. O feijão de porco é o extrato baixo da minha placenta. A crotalária aqui atrás é o extrato emergente. O que isso significa? Isso é um design perfeito da natureza de filtragem de luz. As plantas que estão em cima, os estratos emergentes, eles precisam de mais luz e as que estão embaixo precisam de menos. Então a crotalária, ela está filtrando a luz para o meu feijão de porco. E eu poderia ainda ter o extrato médio, o extrato alto e um extrato rasteiro aqui. Então a gente fala, não, elas estão competindo por luz, não estão competindo. É um design perfeito de equilíbrio. O feijão de porco ele fica muito mais feliz aqui, nesse consórcio com a sua amiga crotalária, do que se ele fosse plantado ao céu aberto. E a gente faz isso com limão, por exemplo. A gente planta citros, que é um extrato baixo, ou café, no sol pleno. E essas plantas são plantas de interior de floresta, elas ficam na sombra. E essa estratificação vale para todos os momentos da floresta. Então aqui depois que eu passo da placenta 1, eu tenho aqui também, num outro estágio, a mesma estratificação. Eu tenho o meu eucalipto no extrato emergente, eu tenho meu ingá no extrato alto, eu tenho meu açafrão no extrato baixo, eu tenho a minha mamona também no extrato emergente, tem mamão aqui, que também é extrato emergente, mamão tá ali, amora no extrato médio. Aqui inclusive o açafrão, você vê que ele está meio machucado, ó, ele está amarelo e meio queimado, porque isso é um erro de design. Como eu falei para vocês, eu sou um pangaré selvagem, eu ainda estou aprendendo. Eu tinha que ter colocado os meus emergentes antes ou em mais quantidade, ou os extratos altos. Ele não está sombreado o suficiente como o extrato baixo precisa. Isso porque eu não tinha mamona quando eu plantei, eu demorei 2 semanas para introduzir, então ela ficou um pouco mais lenta, mas normalmente quando a gente planta ela já ocupa, né? E o eucalipto também, daqui a pouco ele já fecha, o ingá vai se consertar, né? Então trabalhar com estratificação significa encontrar um lugar onde a planta fique confortável para que junto com todas as outras plantas ela consiga fazer a fotossíntese, porque a floresta é uma usina de captação de energia do sol e isso é o auge do auge do auge do auge da compreensão desse planeta. Para mim, quando eu planto uma agrofloresta, eu tenho a sensação de que eu estou acessando uma tecnologia alienígena. É muito recompensador perceber que você está trabalhando com uma tecnologia feita por um ser muito mais evoluído, muito mais desenvolvido que você. Só que não é alienígena, é o nosso planeta, é a nossa mãe Terra, né? Então, por que isso? Vamos lembrar da fotossíntese. Então a gente tem um gás carbônico na atmosfera, a planta ingere esse gás carbônico junto com água, e aí através da clorofila, que é essa organela que ela tem na planta, ela capta a energia do sol, então ela invoca essa energia do sol, ela usa essa energia para picar, quebrar, moer, retorcer, dar um nó, ela transforma esses compostos como uma usina e lá na frente vai sair o quê? Gás oxigênio para compor a nossa atmosfera e a glicose, que é o alimento da planta. E não só o alimento da planta, né? A glicose é a base da vida desse planeta. Então vai vir um herbívoro, vai comer a plantinha, um carnívoro vai vir e vai comer esse herbívoro que comeu a plantinha, e está todo mundo se alimentando de sol, né? E não só os grandes organismos, né? A gente está falando que essa glicose também, ela é alimento dos micro-organismos do solo, né?
Então, se eu consigo estratificar a minha floresta direitinho, quanto mais estratificada ela é, com extrato baixo, médio, alto, emergente, mais fotossíntese eu tenho. Se eu tenho mais fotossíntese, eu tenho mais alimento para a vida no solo. Se eu tenho mais vida no solo, eu tenho mais fertilidade. Se eu tenho mais fertilidade, eu tenho mais plantas, eu tenho mais folhas, folhas mais largas. E então eu tenho mais fotossíntese e mais vida. E é um ciclo de evolução sem fim em direção ao infinito, né? Que loucura! E se a gente juntar o processo de estratificação com aquela outra regra que a gente aprendeu, que é a sucessão natural, a gente vai descobrir que a floresta ela ocupa o espaço em 4 dimensões, em comprimento, largura, altura e tempo. Então o nosso trabalho é justamente encontrar um nicho, um lugar onde essa planta esteja perfeitamente sem estresse e otimizando ao máximo a sua fotossíntese, tanto no espaço quanto no tempo. E aí você fala, putz grila, eu quero praticar isso, quero fazer, mas estou achando tudo muito complexo. Por que você não começa com uma horta? A horta é exatamente igual a essas árvores que a gente está vendo aqui. A horta ela segue as mesmas regras e você vê isso rapidamente. E aí você fala, mas Rafael, por que você não está usando uma horta então? Por que você não está me mostrando uma horta? Porque a horta, ela assim como o feijão de porco e a crotalária que eu mostrei para vocês, ela também é uma placenta. Então eu poderia estar usando a horta para cuidar dessas mesmas árvores no começo, como placenta 1. A horta é uma placenta 1, né? Só que por questão de design, por questão de opção, eu não coloquei uma horta aqui. Por que isso? Aí que tá, isso é assunto para o próximo vídeo. A horta nesse meu design, porque isso que eu estou mostrando para vocês é uma linha de árvore, faz parte de um design maior, né? Que eu escolhi deixar a horta numa outra parte da minha floresta. E vocês vão ver essa outra parte no próximo vídeo. E aí no próximo vídeo a gente vai então aprender como fazer uma horta agroflorestal, ou quiçá uma horta sintrópica agroflorestal, né? Uma horta que vai dar muita comida, vai estar muito estratificada, vai estar trabalhando com sucessão natural e a gente vai poder então avançar para placentas de sistema de abundância. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, que eu faço com a intenção sincera de contribuir com a liberdade humana, que é uma busca minha e eu gostaria de incentivar essa busca em outras pessoas, então eu gostaria de convidar você para ser meu patrono, para ser o patrono dessa minha arte, porque eu faço tudo sozinho, eu planto, eu colho, eu vendo, eu gravo os vídeos para ensinar as pessoas, eu edito, eu faço absolutamente tudo e seria muito bom contar com o apoio de vocês para que eu possa continuar isso com mais frequência e produzindo conteúdo de cada vez mais qualidade. Então é só clicar no link aí, você tem a opção de ser meu patrono mensalmente, me doando um valor mensal, o que é essencial para garantir uma segurança, mas se você puder fazer uma doação pontual também, é demais já. Então muito obrigado, até o próximo vídeo.